Abra a Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também que tu és, e sobre e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu estava pensando numa ministração para poder falar nessa data de hoje, me veio esse texto de Mateus no capítulo 16, versículo 18, onde Jesus, ele pronuncia o surgimento e a construção da igreja. E falando sobre construção, tem tudo a ver, porque a palavra construção talvez está em voga, está em moda aqui na nossa igreja, porque nós estamos vivendo esse período de construção dos departamentos, né? Se você olhar ali na frente, depois passa lá, tem um banner bem visível, tá? Quando a pessoa passar pela Avenida Bruxelas aqui, pelo setor, vai olhar para cá e ver a construção. E todas as vezes que você passar, eu quero pedir que você estenda sua mão profética e profetize sobre a construção. E a minha oração sempre é que a nossa prioridade não seja tijolos, não seja cimentos, não seja ferro, não seja estrutura física, mas que também nos preocupemos com isso, mas que também Deus nos prospere com o crescimento espiritual, numérico, evangelístico, né, da igreja, em comunhão. Isso tudo é para nós aguardarmos o grande crescimento que Deus vai dar para nós. Eu profetizo isso, eu tenho isso muito em mente. Então, quando você passar, estenda suas mãos em direção ao banner, dizendo assim: Senhor, em nome do Senhor Jesus, prospere para a glória do Senhor Jesus. Amém? Mas quando eu estava pensando sobre construção, eu vejo Jesus falando para Pedro e dizendo assim: olha, edificarei, aí vem a palavra de edificação, estrutura de ser construída. Quando Jesus falou assim: olha, vou edificar a minha igreja, significa vou construir. E nós sabemos que toda construção começa com as bases. Nós estamos ali preparando as bases. Um trabalho mais demorado, um trabalho mais melindroso, um trabalho detalhista, um trabalho que envolve muita força física e muito planejamento, porque toda a construção posterior depende da base que será edificada, da base de sustentação. Quando você olha uma construção e percebe que talvez a base não foi muito bem formada, construída, consequentemente, tão certo que ela vai ruir. Às vezes ela vai ruir não pela má qualidade da parede ou do projeto arquitetônico, mas porque a base que está escondido, está lá dentro da terra, ela está frágil, fragmentada. E tudo que se constrói sobre uma base fraca vai ruir, vai desmoronar, vai acabar. E eu peguei essa ideia para dizer que amanhã, hoje é dia 30, amanhã é dia 31 de outubro, e se comemora 501 anos da Reforma Protestante. 501 anos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela foi criada sobre as bases, sobre os alicerces de 5 bases, de 5 colunas. E a pergunta que eu quero lançar nessa noite é: qual é as bases da nossa fé? Quais são as bases daquilo que você crê? Quais são as bases da sua espiritualidade? Você que crê em Jesus, você que é crente, você que é protestante, você que é evangélico, eu não sei qual é a nomenclatura que você vai querer usar, mas tudo que você é, como
espiritualidade está baseado em quê? Se te perguntarem quais são as bases da sua fé, qual é a resposta que você vai dar? Se te perguntarem qual é a estrutura da sua espiritualidade, qual é? O que você vai dizer? Eu escolhi, eu preparei, eu selecionei as 5 estruturas ou pilares da reforma para dizer que estas mesmas são as estruturas da nossa fé. E que tudo que nós venhamos fazer, pensar, agir, crer, pronunciar, adorar, deve ser sobre estas bases, porque se não estiver firmada sobre estas bases, vai se ruir. A sua família, o seu ministério, a sua vida espiritual, os seus sonhos, os seus anseios, eles devem estar firmados nestas bases aqui. E quando nós formos embora para a nossa casa, nós tenhamos consciência quem nós somos. Quem é a nossa base, o que é a nossa fé, qual é a estrutura do cristianismo, daquilo que nós professamos, para que nós possamos sair daqui e tudo que for construído não venha ruir, mas venha prosperar cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Dá glória a Deus? A primeira base da nossa fé, a primeira base da nossa espiritualidade, a primeira base de tudo que nós somos, deve ser, primeiro, a Bíblia Sagrada. Coloca aí para mim, por favor, Kaique, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, onde diz assim, que toda a Escritura, não é só uma parte, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, olha só, para você e sou eu, é você, sou eu, o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Eu quero já começar dizendo que a Bíblia Sagrada deve ser a base da nossa fé. E não são apenas textos selecionados, textos escolhidos, textos já marcados, mas a Bíblia vai dizendo que toda a Bíblia, são 66 livros na Bíblia Sagrada. Pastor Davi, qual desse é mais espiritual do que o outro? Todos são espirituais. A Bíblia diz que toda a Escritura, toda, Gênesis é inspirado, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Provérbios, Salmos, os Evangelhos, as cartas paulinas, as cartas gerais, Apocalipse. E que nós, como povo de Deus, se quisermos ter uma espiritualidade firmada, se nós quisermos enfrentar as vendavais das adversidades, como o Senhor Jesus falou de 2 homens, e falou assim, aquele que escuta minhas palavras, eu vou assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele compara, Rony, coloca 2 homens, um edificou sobre a rocha, firmou a estrutura da construção sobre a rocha, e outro sobre a areia. O outro não teve uma preocupação na escolha do terreno, apenas quis construir. Mas a Bíblia diz que aí veio o vento, veio a chuva, e talvez o mesmo vento e a mesma chuva, a mesma tempestade, e correram-se os rios e as águas, e deram sobre aquelas 2 casas. Uma casa permaneceu e a outra caiu. E adivinha qual que caiu? A que estava sobre a areia, a que faltou o alicerce. E se nós, como povo de Deus, independente da idade, eu estou falando aqui para uma diversidade de idade, se nós quisermos enfrentar e sobreviver e resistir aos vendavais das lutas, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, que é a nossa rocha, na Bíblia Sagrada. Precisamos resgatar o hábito de ler a Bíblia constantemente, diariamente. Mas como eu disse, não são apenas textos selecionados,
mas sejam textos, toda a Bíblia Sagrada. Nós não podemos olhar a Bíblia Sagrada apenas como uma caixa de bombom. Quando você compra uma caixa de bombom que você abre, você vai nos seus preferidos primeiro. E aí você vai deixando depois os menos preferidos. No final fica lá na geladeira aqueles que você não gosta. E sempre são os mesmos, né? Fica lá na geladeira. O problema é que muitas vezes eu vou para a Bíblia Sagrada como eu vou para uma caixa de bombom. Eu já tenho os meus textos preferidos. Eu já tenho os meus textos que eu acho que Deus fala comigo. É como se Deus não falasse comigo em outros textos. Eu quero chamar a sua atenção que toda a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Toda a Bíblia Sagrada é Deus que fala conosco. E que nós temos que sustentar a nossa espiritualidade na Bíblia Sagrada. Quando você olha para uma família ou uma pessoa que está estruturada, que está resistente às diversidades, você pode perceber, ela tem um relacionamento mais vivo com a Bíblia. Mas quando você olha uma pessoa que é raquítica espiritual, uma pessoa que, por exemplo, cai sempre nos mesmos, que não resiste às tentações, cai sempre nos mesmos pecados, vive uma vida infrutífera, pode observar que ele prioriza tudo, menos a Bíblia Sagrada. Não tem intimidade com a Bíblia. Eu escuto algumas pessoas que falam comigo dizendo assim: pastor, eu tenho muita dificuldade com leitura. Eu acredito que de fato está mudando isso. Quando você olha para a realidade da leitura no Brasil, está mudando. Mas eu acredito que muitas vezes era por fato de hábito. O brasileiro tem dificuldade de leitura. Mas esse é um hábito que nós temos que desenvolver e pedir o Espírito Santo para nos ajudar. Ah, pastor, olha, eu estou lendo, quando eu começo a ler me dá sono, eu vou dormir. Peça ajuda. Leitura é como exercício físico. No início difícil, no início dói, no início você quer desistir, você não está compreendendo como é que vai ser, mas se você persistir, você vai chegar lá. A Bíblia não pode apenas configurar ou apenas decorar, estar como uma decoração na estante ou na cabeceira da nossa cama. Elas têm que estar no nosso coração. A palavra do Senhor diz que escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que aprender a preencher o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente com a palavra de Deus, porque quando vier os momentos de tentação, o nosso coração vai estar cheio da palavra do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia na mão, ela é a marca do cristão autêntico. Não existe cristão autêntico sem um relacionamento íntimo com a palavra do Senhor Deus. Não existe. Nós precisamos redefinir. Nós precisamos repensar a nossa espiritualidade desassociada da Bíblia Sagrada. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, eu vou falando os versículos, você vai colocando aí, se você desejar, eu preciso que você coloque, Kaique. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Há uma necessidade de uma conexão entre o que nós lemos e praticamos. Se nós temos que entender que ou nós praticamos o que a Bíblia nos diz, ou nós não obteremos resultados de crescimento na nossa vida. Já falei algumas vezes aqui, vou falar de novo. Quando nós queremos seguir uma receita, ou nós seguimos detalhadamente como está escrito, ou então nós não vamos conseguir chegar no objetivo. Se você vai construir, você vai estar fazendo
uma comida, e aí fala, olha, tantos gramas, tantas gramas disso, tantos quilos daquilo outro, ou você segue do jeito que está e pratica, e coloca aquilo em prática, ou então você não vai conseguir chegar no resultado. Assim também a nossa vida espiritual. Ou nós seguimos o que está na Bíblia Sagrada, ou nós não vamos chegar lá. Ou nós seguimos o que a Bíblia diz, ou nós não vamos conseguir. Não dá. É duas coisas que não dá. Eu não posso querer ter os benefícios de uma vida de obediência da palavra se eu apenas ler e não obedecer. Por isso que Tiago vai dizendo, olha, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Aquilo que você aprende, se a Bíblia diz faça isso, faça. Se a Bíblia diz não faça, não faça. Tem muita gente que, e por que não dizer todos nós desconsideramos todos os sinais de advertência que a Bíblia diz, e quando depois nós desconsideramos tudo, vem a consequência. Se você estiver andando e dizer na rodovia, vira à direita e você virar à esquerda, é um problema. Se fala, olha, só ande a 80 e você vai a 120, há um outro problema. Se você ignora que na frente tem um quebra-mola e você alisa, um problema, pode quebrar o seu carro. O que tem acontecido é que muitas vezes nós estamos quebrando a nossa vida porque nós estamos desconsiderando os sinais que a palavra de Deus está nos dizendo. Vamos ser praticantes. Por que, pastor, que a Bíblia tem que ser a base da minha vida? Salmo de número 119, versículo 89. Salmo de número 119, versículo 89. Declara que não existe outra verdade acima da Bíblia. Pastor Davi, qual é a maior verdade do mundo? A palavra de Deus. Aleluia. Em um mundo que nós estamos na busca das verdades diante das falsidades, em um mundo carente de referenciais, em um mundo carente de verdades, eu quero dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade, e essa é a verdade que está acima de qualquer verdade. Salmo 119, versículo 89 diz que para sempre, ó Senhor, o salmista diz, a tua palavra está firmada nos céus. Aleluia. Essa palavra que você está segurando aí agora, a Bíblia Sagrada, ela não foi criada anteontem e ela não vai acabar depois de amanhã. Essa palavra que está na sua mão, ela está para sempre firmada e ela está sendo estabelecida não aqui, mas é no céu de glória. É por isso que não há verdade maior do que as verdades da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia, a Santa Bíblia, a Bíblia apaixonante, ela deve ser a coluna da nossa fé e da nossa espiritualidade. Aleluia, glória a Deus. Por que, pastor, que a Bíblia deve ser o sustento da minha espiritualidade, da minha fé? Porque somente a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática na vida do cristão. Salmo 119, versículo 105 diz, Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada. Se fosse nos tempos de hoje, dizia assim, a sua palavra é farol, a sua palavra é como uma lanterna, que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Quando você está no escuro, quando você está no mato, que você tem uma lanterna, você sabe por onde você está caminhando. Agora, quando você não tem nenhuma luz, você até caminha, mas você caminha incerto. Você pisa em falso. Há perigo de machucar, há perigo de errar o caminho, há perigo de enfiar o pé no buraco, há perigos, há animais peçonhentos. Você pode se perder, há tantos danos que pode acontecer numa caminhada sem luz. Você está perdido, desorientado, não sabendo para onde vai. Nós estamos vivendo um caos moral. Nós estamos vivendo um caos.
o sentimento que nós temos quando nós não olhamos para a Bíblia, ou segundo a Bíblia, Reginaldo? Parece que, humanamente falando, a sociedade está vivendo um caos. Está realmente vivendo um caos. Se perde os referenciais. O que é referenciais? É por aqui que eu vou. Referencial é aqui. Aqui que eu vou, é por aqui. Estão se perdendo os referenciais. Estão se destruindo os referenciais. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E essa expressão jaz é uma expressão fúnebre, dizendo que aqui está, o mundo está sepultado, morto, apodrecido na maldade, no maligno do diabo. E nós não podemos esperar nada moral do mundo. Não se pode esperar nada, nenhuma virtude do mundo, porque o mundo está morto. Efésios capítulo 2, no versículo 1 diz isso. Nós também estávamos. É por isso que o mundo quer destruir todo referencial. E é por isso que, diante dessa escuridão espiritual e moral, nós precisamos ter a clareza da palavra de Deus para nos direcionar quais decisões serem tomadas. E se nós deixarmos, ou não usarmos, ou ignorarmos a luz do Evangelho, da Bíblia, nós corremos risco de caminhar segundo a escuridão do mundo. Muitas vezes nós estamos enfiando o pé no buraco, sendo ofendidos por animais peçonhentos, espiritualmente falando, porque nós não estamos tendo cuidado de trazer a luz para a nossa caminhada diária. Pode ser que talvez os nossos casamentos, estão sendo bombardeados, destruídos. As criações, a criação dos filhos, os referenciais, os ministérios estão sendo destruídos, a vida espiritual ficando tacanha, pequena, porque nós não estamos caminhando segundo a palavra de Deus. E precisamos ter a Bíblia Sagrada. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. A Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Deixa eu te... Louvado seja o Senhor Jesus. Não é a mídia podre que guia a nossa vida. Não é a sociedade corrupta, é a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, que ilumina os nossos passos, ilumina o nosso casamento, ilumina a nossa forma de agir, ilumina nossos negócios financeiros. É a palavra de Deus que clareia, ela é a luz. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. E nenhuma opinião humana está acima da palavra de Deus. A Bíblia vai dizendo em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que somente a Bíblia é a palavra de Deus. Olha só o que Paulo escreve para a igreja de Gálatas: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, Paulo está dizendo, mesmo que eu, Paulo, o pastor de vocês, o responsável de vocês, ou o anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E a palavra anátema no grego significa maldito, amaldiçoado, desprezível, ignorado, largado para lá, não dê ouvido, despreze. Nem um achômetro, nem uma palavra, nem uma ideia de quem quer que seja é superior à Bíblia Sagrada. Todas as vozes devem se submeter à Bíblia. Todos os pensamentos estão sob a Bíblia, debaixo da Bíblia. E aí Paulo, ele está dizendo aqui que, olha, mesmo ele, ou um anjo, e aí ele invoca talvez as duas autoridades, ou as duas figuras, dizendo assim, olha, mesmo eu que sou o seu pastor, que amo vocês, que amo a igreja, se eu começar a anunciar um outro evangelho além desse aqui, eu sou maldito. Eu quero pegar emprestado as palavras de Paulo, se é que eu posso, com toda humildade, me permita. Eu entendo o que Paulo está querendo dizer aqui. Ele está dizendo assim, olha, se eu deixar de falar a palavra de Deus e seguir a Bíblia, não me escutem mais. Caros obreiros desta congregação, da qual eu amo muito, seletos mestres e pregadores que aqui estão nesse culto, igreja, se um dia
eu começar a deixar de anunciar as verdades da Bíblia Sagrada e acreditar e pautar o ministério desta igreja, o meu ministério, e tudo que eu for falar não seja sobre a Bíblia Sagrada, não venham mais me ouvir. Fiquem em casa, me ignorem, me desprezem. Era isso que Paulo estava querendo dizer. E Paulo vai um pouco além ainda, dizendo assim: olha, e se um anjo descer do céu e falar assim outro evangelho, ele também seja amaldiçoado. A gente tem uma espiritualidade grande com questão de anjo, né? Está passando um pouco essa fase, mas teve uma época aí no final dos anos 80, no início de 90, que se você quisesse pôr fogo no congresso ou no culto, é você parar e falar assim: estou vendo um anjo ali, um anjo acolá. O negócio ia, o fogo pegava mesmo, é jogar álcool no fogo, O pregador ficava 1 hora pregando Bíblia, mas quando ele parava, falava que estava vendo um anjo, aí o negócio, aí extasiava. Porque as pessoas falam um anjo, porque quando olha na Bíblia Sagrada, quando um anjo aparecia, primeiro que o anjo aparecia com uma finalidade, o anjo não vai aparecer só por aparecer, né? E aí o anjo apareceu, o que falou para você? Nada, só para... Não, está errado. Todo anjo na Bíblia Sagrada, quando apareceu, era para trazer um recado ou um juízo. De duas, se ele não te der um recado, se prepare, então é juízo. Tá? Ele falou nada para mim, então põe a barba de molho, viu? É juízo. Mas aí Paulo está dizendo assim: olha, se eu como pastor ou um anjo pregar outra coisa, opinião nossa que não seja a Bíblia, não deixe, não escuta não, larga para lá. Nada que as pessoas falarem para você que não seja baseado na Bíblia Sagrada tem peso. Só quem fala sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a maior autoridade que tem. Pode ser quem for, falou, não bateu com a Bíblia, fique com a Bíblia Sagrada. Pastor, mas ele era tão crente, ele é uma bênção. Ignore, fique com a Bíblia Sagrada, fique com a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. É sobre ela que nós vamos vencer. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar, vai ficar firmada. Mentes passam, pensamentos passam, ideias passam, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Outra base que nossa fé está. Qual, pastor? Somente Cristo é outra base que nós temos. Primeiro, nós estamos alicerçados somente na palavra. E segundo, somente Cristo é o nosso Salvador. E somente Jesus sobre a nossa vida. Coloque aí para mim, por favor, Heitor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5 diz assim: pois há um só Deus. Quantos Deus tem, pastor? Só um. 1 Timóteo 2, 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só Ele, somente Ele. Quantos Deus tem? Só um Deus. E qual é o mediador entre Deus e os homens? Apenas Jesus Cristo. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados é como um abismo, faz uma grande separação. Não dá. Mas a Bíblia diz que somente Jesus, Ele é esse mediador, essa ponte entre Deus e os homens. Somente Jesus. Somente Jesus. Não há qualquer uma outra possibilidade de alguém resolver o problema espiritual do homem, a não ser Jesus. Nenhum líder, nem Buda, nem Confúcio, nem Allan Kardec, nem Maomé, nada, nem ninguém pode ser esse mediador. Apenas Jesus Cristo, Ele é o mediador. Aleluia. Por que, pastor Davi? Primeiro, Ele, somente Jesus. Por que a minha fé tem que estar firmada em Jesus Cristo? Porque primeiro Ele é o nosso Senhor. A palavra Senhor, a Bíblia está dizendo aqui em 2 Tessalonicenses 1, do 11 ao 12, dizendo assim: pelo que também rogamos sempre por vós. Paulo dizendo: para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade
e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, e do Senhor Jesus Cristo, e do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 1, do 11 ao 12. Essa é a referência. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Pode parecer muito claro isso para todos nós. Não, pastor, realmente eu acredito que Jesus Cristo é o nosso Senhor. A gente até compra uma camiseta, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aos outdoors, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Na fachada das igrejas, Jesus Cristo é o Senhor. Nós até citamos Jesus Cristo é o nosso Senhor, mas muitas vezes nós não paramos para pensar na profundidade que é essa declaração de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E eu ouso dizer que talvez é uma visão muito pequena, raquítica, fragmentada e superficial. Dizemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Até mesmo porque o nosso conceito de autoridade não é um senhorio, é uma democracia. Nós não crescemos sob a monarquia. E a palavra aqui, Senhor, dá a mesma conotação de rei. A mesminha. Quando fala que Jesus Cristo é o nosso Senhor, ou está se referindo à ideia tanto de rei, como de senhor de escravo. Só que nenhum nem outro nós estamos inseridos nesse contexto. Primeiro, nós vivemos numa democracia. Houve um tempo aí de um plebiscito, né? Para voltar se era democracia, parlamentarismo ou monarquia. Eu era bem pequeno, né? Eu lembro disso. Tinha o parlamentarismo, a democracia e a monarquia. Nós não sabemos outro conceito a não ser a democracia. Então nós não sabemos o que é estar sob um governo monárquico. Outra ideia é de um senhor de escravos, do senhor. Nós também não sabemos desse conceito porque a escravatura já foi abolida, né, no final do século XIX. Nós não sabemos essa ideia. Até mesmo há uma repulsa por essa ideia. Mas o problema é que quando eu penso no senhorio de Jesus, eu penso sobre democracia. E o pior sobre a democracia, talvez intoxicada, falha, como é essa que nós estamos vivendo. E aí eu penso que Jesus, Ele é o Senhor só até onde Ele me agrada. Jesus, Ele é o Senhor da minha vida até onde Ele deixar que a minha vida seja minha. Jesus, Ele é Senhor da minha vida até que Ele trabalhe para a minha vida. Jesus é Senhor da minha vida até o momento em que Ele não atrapalha o meu conceito de vida. Porque quando você olha para o governo, para a democracia, quando não está indo muito bem, você arranca e tira, então você não obedece. Você não se submete, porque você não está concordando, porque você não concorda com as bases doutrinárias, porque você não concorda com isso, com aquilo outro, aí você não submete dentro dessa democracia que nós estamos vivendo. O problema é que quando eu olho para Jesus, eu até aceito que Jesus governe a minha vida, se a minha vida, se Ele governar do jeito que eu quero que seja governada, que eu acho no meu conceito que está certo. Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida, mas eu escolho o que é melhor para a minha vida. Esse é o problema que nós fazemos. Mas a Bíblia não dá esse direito. Quando fala que Jesus Ele é o nosso Senhor, Ele está dizendo que o Senhor governa a nossa vida. Ou nós acreditamos que as mãos poderosas de Jesus, elas são suficientes para comandar a minha vida, ou não deu, eu não concordo, eu não aceito. Nós temos que entender que Ele é o Senhor da nossa vida, é Ele que governa a nossa vida. Ou Ele é o nosso Senhor, Ele não é o nosso Senhor. Não existe um Senhor fraco,
Não existe um Senhor fragmentado, não existe um Senhor mole. Ou Ele é o nosso Senhor, ou Ele é o soberano, ou Ele dita as regras da nossa vida, ou Ele diz para onde nós temos que ir, ou não ir, ou nós aceitemos isso ou não, ou nós não nos submetemos ao senhorio de Jesus. Se nós declaramos de fato que Jesus Ele é o nosso Senhor, Ele governa tudo em nossa vida. Ele governa o nosso coração, governa a nossa mente, governa o nosso casamento, governa as nossas finanças, governa o nosso ministério, governa tudo, governa o nosso casamento, a criação de filhos, governa os negócios. Ele é o Senhor de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é o Senhor mesmo da sua vida. Ele cuida das suas finanças. Ele é o Senhor do seu casamento. Ele é o Senhor dos seus filhos. Ele é o Senhor. O que Ele é? Aleluia. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Eu já estou caminhando para o final. Ele é o nosso Salvador. Por quê, pastor? Coloca aí para mim, Heitor, por favor, 2 Timóteo 1, 8 ao 10. 2 Timóteo 1, do 8 ao 10. Diz assim, ó: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, Paulo está dizendo, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho. Você está sofrendo alguma coisa por causa do Evangelho? As pessoas estão deixando, te ofendendo, você está perdendo alguma coisa pelo Evangelho? Ah, pastor, é uma aflição. Preocupa não, é normal. Segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu santo, propósito santo e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifestado agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu, destruiu a morte e trouxe luz à vida e a incorrupção pelo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que versículo poderoso! Ele nos salvou. Ele aboliu, ele quebrou, ele destruiu a morte. Aleluia. Aleluia. Ele acabou e trouxe vida pela incorrupção do Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é o nosso Salvador. Agora tem uma coisa que eu quero, e eu estou finalizando, para falar isso aqui. O que, pastor? Só reconhece a importância de um Salvador quem reconhece que estava perdido. Só sabe a importância de um Salvador quem tem certeza da perdição. Não tem como. Não tem como. Quando você vai escutar o pastor Khaled aqui dia 25. Pastor Khaled, ele fala e as lágrimas, ele molha o rosto dele. Quando ele fala, e ele como muçulmano, ele fala que ele achava que ele estava vivendo a verdade. Mas agora ele conheceu a Jesus. Aleluia. E ele percebeu que ele estava perdido. E ele reconhece o tamanho da perdição que ele estava vivendo. E agora ele contempla a salvação de Jesus. Porque só entende a gloriosa salvação quem contempla a terrível perdição. Só consegue reconhecer a importância do Salvador quando você percebe que a destruição estava tão eminente na sua vida. Nós temos que entender que sem Jesus nós estávamos perdidos, estávamos mortos, nós iríamos habitar no inferno. O inferno já nos aguardava, já havia uma sentença para nos receber, mas Jesus nos salvou e livre nós estamos, aleluia. Oh, glória a Deus, bendita esperança, aleluia. Ele te salvou.
Ele te salvou. Ele te salvou. De vez em quando nós temos que parar e olhar para a nossa vida quando nós éramos, o que é que nós éramos no passado. E o pastor Moisés falou uma coisa terça-feira lá. O senhor estava lá, quem estava lá reconheceu e viu. Quanto mais velho nós vamos passando, mais vergonha nós vamos sentindo das coisas do passado. Hoje tem coisa que eu olho na minha tenra infância, ou na minha adolescência, ou na minha... Até eu olho assim e penso, minha cara queima de vergonha, sozinho. Pensei, como que eu fiz aquilo? Como que eu dei conta de falar aquilo, de fazer aquilo, de ir naquele lugar, de fazer essa proposta, de ter feito isso aqui? Como que eu dei conta? E o ano vai passando, a partir do momento que eu vou me amadurecendo espiritualmente, e vou ficando mais velho, e aí vai tendo aquilo que os antigos falam de ter brilho na cara, né? A gente vai tendo mais brilho na cara, e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? O pastor Moisés falou sobre isso. Mas de vez em quando a gente tem que olhar o nosso passado e perceber o tanto que podre nós éramos, o tanto que mal nós estávamos e éramos. E hoje você vai entender. Graças ao Senhor, Ele nos salvou. Aleluia. Nem nós, olha aqui para mim, nem nós nos aceitaríamos no céu, conhecendo os pecados que nós cometíamos. Nem nós, se fôssemos o porteiro do céu, nós não aceitaríamos uma pessoa como nós. Quanto mais o Santo Deus, mas Jesus nos salvou e nós temos livre acesso ao céu de glória. Fica de pé comigo, por favor. E quando eu paro para pensar nisso, eu entendo que não há outra possibilidade. Não há outra possibilidade de salvação a não ser Jesus. Lá em João 14:6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem para o Pai não ser por mim. Somente Jesus pode nos levar para o céu de glória. Ninguém mais, ninguém pode nos levar para o céu. Só há um caminho. Jesus Cristo é este caminho. É por isso que é só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. E eu termino falando, citando o versículo que eu comecei, Mateus 16:18. Jesus dizendo assim: olha, Pedro, chamou Pedro e falou assim: que o povo está falando que eu sou? Aí um falou alguma coisa, aí Pedro falou assim: tu és o Cristo. E a palavra Cristo é uma versão grega do hebraico Messias, ou Mashiach, que é ungido. Então Cristo significa ungido, Messias significa ungido. Quando ele falou que tu és o Cristo, na verdade Pedro estava querendo dizer: tu és o Messias. Ele estava falando só aqui no grego: tu és o Messias, o esperado, ungido. E aí Jesus olha para ele e fala assim: ó, olha só, e eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? Não é a pedra que é Pedro, é sobre a declaração que ele falou, de que Jesus é o Cristo, o Messias. Jesus está querendo dizer assim: ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta declaração, edificarei a minha. Aí está uma preposição, me ajuda, professor? Possessão, de posse? Pronome, né? Pronome possessivo. É porque eu gostava muito de matemática. Possessivo, eu gostava demais de matemática. E aí eu sou ruim de português. E ninguém queira ver minhas notas, né, irmão Valdemiro? Pronome possessivo. Jesus falou assim: a minha igreja. Quem que é dono da igreja, irmãos? Jesus. Quem que é o cabeça da igreja? Quem que manda na igreja? Quem que governa a igreja? Jesus. Sabe quem que é o Senhor dessa igreja aqui? Jesus. Ele é o meu Senhor, é o seu Senhor. Ele está no comando de todas as coisas. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. É por isso que já se passaram 2019 anos. Reis se levantaram, tiranos se levantaram, imperadores se levantaram, quiseram colocar a igreja no Coliseu para leões comer, mas não foi destruído. Por quê? Porque é Ele que governa
governa a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se você reconhece isso, levanta 2 mãos para os céus aí agora comigo. Jesus, tu és o Senhor da igreja. Nós apenas queremos declarar isso. Pai, a nossa fé está alicerçada sobre a palavra. A nossa fé está alicerçada sobre a Bíblia e sobre a declaração de que só Cristo, só a Escritura, mas também só a Cristo. Somente o Senhor é o nosso Salvador. Somente o Senhor é o nosso Senhor. Somente o Senhor é o nosso Redentor. É o Senhor da igreja. Ele é o comandante de tudo. E Ele é aquele que virá para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.